Todo mundo gosta dele, mas eu não gosto. Continuando. Sobre a origem, vou falar um pouquinho da origem do café, né? E ela remonta aí às origens de um pastor de cabras, né? Calde, né? Envolve Calde. Esse pastor de cabras, né? Aparentemente era da Abissínia, Etiópia, né? Segundo essa lenda, no século, como posso dizer, no século IX, né? É, ele percebeu, né, através dos seus animais, que as bonas de café, elas meio que deixavam eles mais elétricos, sabe? Energizados. E é também uma história que, tipo, ela não é comprovada, sabe? Mas ok, Zé. Aí, tipo assim, o que é mais aceito que os estudiosos eles vão considerar mais é que ele passou, né, a ser utilizado lá pelo século XV, né, na região do Iêmen, na Arábia Félix. Né, os grãos eles eram completamente torrados e preparados em forma de bebida, certo? Mas isso, tipo, ajudava. Era uma descoberta para a época, né? Tanto é que, tipo, ele mantinha acordado por mais tempo, né? E muitas comunidades, né, elas meio que usavam café para, tipo, se manterem ainda ativas, acordadas, né? E continuando, bem, no Iêmen, o café, ele, tipo, ele se espalhou, né, rapidamente para o mundo islâmico, né, tipo, Cairo, Constantinopla, Istambul, Bagdá, Irã, seja lá como for, outros. E também as primeiras, tipo, casas de café, elas vão surgir aí por volta do século XV e XVI, né. Perdão se as datas não estiverem completamente exatas. Mas no Ocidente, tipo, o café, ele chegou aos seus, como posso dizer, ele chegou a ser popularizado, né, no século XVII, certo? E com as casas de café, elas estavam meio que abertas para as cidades, como Veneza, Londres, etc, né? Ao longo aí do século, por volta aí do século XVII mesmo. Então, você vê, né, um mito de Caudy como posso dizer, dá uma ênfase mais de uma lenda mesmo, né? E, tipo, hoje o café ele é um produto comercialmente que tá aí por toda parte, né? Seja caro, barato, é o café, né? Bom, meu objetivo aqui não é, tipo, que discriminar quem usa café ou quem não usa, certo? Né? E, tipo assim, vou falar um pouco dos benefícios e dos malefícios dos riscos. Tipo, entre os benefícios, a gente tem um aumento da concentração, né? Apesar de, tipo assim, eu tomava café bastante nas minhas épocas de escola, um exemplo, né? Para reduzir um pouco a sonolência, quando você precisa mesmo de foco para você estar fazendo, talvez, assim, alguma coisa, tipo estudando para uma prova de matemática, de física, esse tipo de coisa, né? Mas eu não recomendo, não. Estude antes. E, tipo, o desempenho físico, ele pode meio que melhorar a resistência dos exercícios, ok? E, tipo, você pode reduzir essa percepção, sabe? Do esforço em alguns tipos de atividade. Mas eu não garanto que vai ser em todas, né? Então já tem que criar essa expectativa, né? O metabolismo, tipo, ele aumenta a taxa metabólica, né? Tipo, a queima de gordura, etc. Também tem a questão do humor, né? Isso pode melhorar, né? O estado de, tipo assim, alerta, quanto, tipo assim, ao seu foco, o seu humor, né? Relacionado às outras pessoas, né? Também, tipo, ele pode ter um certo tipo de proteção que tá meio que associado a algumas doenças, mas isso aí, tipo, algumas evidências que, tipo, foram observadas, sabe? Em alguns estudos, né? Mas não garanto nada, né? Daí tem que aprofundar mais os estudos. Mas esses estudos sugerem, tipo assim, um menor risco de Parkinson, diabetes tipo 2 e certos tipos de doenças hepáticas, ok. Mas, tipo, isso não é uma prova, sabe? Esses efeitos podem variar para, tipo, que organismo e organismo. Tá, continuando. Bora para os malefícios rapidamente, né? Dentre os malefícios, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Basicamente, o café ele foi meu amigo desde sempre, né? Não é que, tipo, hoje eu me sente com o meu nome, a minha aliança com o café esteja quebrada, mas, tipo, eu tô evitando beber muito café. Mas é por questão de, como posso dizer,
Nham, nham, nham. Mas é por uma questão mais de, como posso dizer, hiperfoco, insônia e ansiedade. Você junta isso, vira um combo que destrói tudo, né? Continuando. Em pessoas sensíveis, tipo, isso pode, né, como foi no meu caso, né, pode atrapalhar, tipo, o sono, aumentar a ansiedade, principalmente, tipo, se ela for consumida durante o dia. No meu caso, eu tava usando bastante café. Você vê, eu tava praticamente viciado em café. Bom, eu tomava, né, café, como posso dizer, de manhã e de noite, mas, tipo, o que eu exagerava era na quantidade. Tanto é que eu tô optando, né, por, como posso dizer, por tomar só pela manhã, uma vez ou outra, né, pra mim não tá fazendo a menor diferença. E também tem um problema que eu tava sentindo bastante, que era a questão de aqui fala também, né? Dos tremores, das palpitações, que também são sintomas, né? A questão do desconforto gastrointestinal é tipo você ir no banheiro toda hora, praticamente, né? O café fazendo a limpa no organismo. E em doses mais altas, isso, tipo, depende, né? Depende se, tipo, uma pessoa é sensível ou não. A gente tem aí certos tipos de dependência ou abstinência, certo? A redução repentina, ela pode meio que provocar dor de cabeça. Eu lembro que eu estava sentindo alguns desses sintomas, fadiga, irritabilidade, né, etc. A gente tem também a pressão arterial, tipo, isso pode também afetar, sabe? Pode fazer ela meio que subir, né? Principalmente se tipo, a pessoa tiver uma hipertensão ou algum tipo de sensibilidade, sabe? Entre as interações, alguns efeitos e condições específicas, pode também interferir, né, com certos tipos de medicamento, então tem que ter bastante atenção, né? Tipo, por exemplo, alguns antibióticos e antidepressivos, né, que pode piorar o refluxo, né? Também gastrite em algumas pessoas, pai. A gente tem também grávidas também pode ser, né, afetadas ou lactantes, né, com consumo elevado, isso tipo pode ocasionar riscos também ao bebê, né? E nesse caso, né, é recomendado meio que limitar mesmo a quantidade de café, mas aí a pessoa tem que procurar um médico mesmo para ver a quantidade, certo? Né? E, tipo, as crianças, também os adolescentes, eu acho que a menor tolerância ao consumo, né, excessivo, ele pode afetar o sono e o comportamento. Aí você pergunta, Ioiô, por que tu tá fazendo um vídeo sobre isso? Bem, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. O café, ele sem mais delongas, eu falei tanto contextualizado em algumas coisas. Até porque você não pode, tipo, como posso dizer, agarrar apenas a uma coisa pra tu se manter acordado, sabe? Eu sei que, tipo, isso depende, às vezes, a pessoa, ela sente bastante sono, mas, tipo, se a pessoa faz isso rotineiramente, aí que o bicho pega, cara. Uma hora o organismo não aguenta, tipo, esse foi o meu caso, né? Isso pode acontecer com qualquer um, mas, tipo assim, quando você tá focado demais numa coisa, você vai lá, faz e dá certo, ok? Ok. No meu caso com o café, eu tava dependendo bastante do café. Mas no final isso não me ajudou em nada, sabe? Né? Então, assim, para muitos organismos, ok, que tipo, não sentem a maioria dos sintomas, ok, mas tipo, eu não recomendo não, cara. Seria, eu recomendo que, tipo, você não pare de usar, não é isso. Mas é tipo, que você policie isso, né, todos os dias. Quanto à quantidade de café, desse tipo de coisa que você usa, toma, sei lá, cara. Mas para evitar mesmo qualquer tipo de problema, né? Porque eu lembro que por conta de talvez uma falta aí de alimentação minha ou muitas outras coisas, né? Ocasionaram um certo incômodo para mim, né? Que teve um dia, né, que eu acabei meio que desmaiando por conta disso. Fazendo uma simples atividade física, tipo, só por ter tomado café e esse tipo de coisa, né? Mas, tipo, isso puxava vários outros tipos de fatores, né? Como, tipo assim, o café ele tava meio que desequilibrando bastante a questão do meu sono. Tipo, eu bebia café de noite igual um doido, ok. Mas, tipo, eu dormia bastante tarde, porque eu vou dar um contextozinho, né? Basicamente, eu ficava. Aí todo mundo vai me chamar nos comentários vagabundo, mas, tipo, eu ficava assistindo, né, maratonando, né, de madrugada de boas, ou vendo uns videozinhos no YouTube e etc. Aí tá lá eu. Aí ficou lá repetindo isso por vários meses.
Tipo, isso bem depois da escola, sabe? E, tipo, depois que passou tudo isso, isso virou um problema enorme pra mim, né? Então, eu tô falando isso aqui como posso dizer, com total também responsabilidade, sabe? Tipo assim, você evitar depois tipo, é aquela prevenção, né? Pra você não ter que ir pro médico, o médico não passar mesmo de exame. Então, por favor, cuide da sua higiene do sono, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não seja igual o Yoyo que depois fica igual doido aí 2, 3 horas da manhã, né? E brota. Mas eu não recomendo isso não, galera. De verdade. Pra ninguém. Porque, tipo assim, eu acho que nesse momento, nessas horas, tipo, quando você desmaia ou coisa assim do tipo, ô, mano, não é paia não, mas tipo, porra, você gera um certo. Você gera preocupação pra todo mundo, sabe? Né? E foi isso que também me afetou, né? Afetar pai, mãe, são coisas que, tipo, pai, é barril. Então, busca isso aí, viu, irmão? Busque amenizar o café, não dependa dele, porque o café não é a única coisa que te mantém vivo. Nesse momento, é a minha lógica. Tô agarrado a isso aí. Cortar um pouco o café, né? Pra que ele faça a menor diferença na minha vida, né? Mas, tipo, isso não afeta a minha relação com o café, não. Eu só tô bebendo pouco, senão você já sabe, né? Eu ia ficar doido, pirado. Mas lembro-me muito, né, antes de fazer as provas de escola, estudar igual um condenado, às vezes, tipo, eu lembro que uma vez, né, vou falar isso aqui de história mesmo, eu tava estudando pra uma prova de física, certo? Eu me acabei nessa prova. Juro mesmo, eu me acabei tanto que, se eu não me engano, eu madruguei estudando. Chegou no dia da prova, eu tirei 6,5. Pô, mano, esse dia foi tão alegre pra mim. É por isso que eu falo, eu não recomendo que você faça isso, cara, sabe? Independentemente de, tipo assim, de como você vai se sair ou não. Eu não recomendo, sabe? Tipo, você manter o horário tudo na grade, pá, né? Pra evitar esse tipo de problema. Porque, tipo, às vezes a cafeína, que é uma aliada, termina se tornando, sabe? Um mal, né? Tipo, que um inimigo, né? Então, você saber maneirar isso, o modo como você usa a cafeína, né? Se, tipo assim, você usa ela por um modo mais, assim, produtivo, tipo, pro trabalho, esse tipo de coisa, pô, mano, normal, sabe? Mas você, tipo, controlando, é claro, né? Porque, tipo, tudo quando você não tem controle vai gerar o que? A dependência. Bom, falou aí, o Yoyo mandou esse vídeo aí, tipo, como posso dizer? É mais como um alerta mesmo, não é pra, tipo, gerar nenhum problema, coisa assim do tipo, só é pra, tipo, alertar que você não precisa viver de café, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você pode catar isso aí e considerar ok, né? Mas deixa o seu like aí. Muito obrigado aí mais uma vez por ter acompanhado isso aí. E mais uma vez não vou ter outra crise de risos não, mas tá tudo bem. Obrigado aí, valeu. Já, Ioiô tá falando de outra coisa. O que? Não faço a mínima ideia, mas falhou aí.